Meu nome é Janine Ramos, eu sou advogada, pós-graduanda em Direito de Família e Sucessões e também em Direito Previdenciário e uma apaixonada por Direito Constitucional. Bom, eu vou fazer esses vídeos para vocês, né, que estão na faculdade, que almejam um cargo público, que estão estudando para o exame de ordem ou até mesmo por uma questão de conhecimento. Porque já dizia um velho amigo meu, Direito Constitucional deveria ser ensinado nas escolas. Mas enquanto isso não acontece, a gente se vira, né, como pode. Bom, já adianto que os vídeos eles não são profissionais, ou seja, são vídeos que eu mesmo faço no meu celular, mas é de coração o conteúdo. E a gente vai começar com a teoria geral da Constituição, e aí vamos adentrar, a cada vídeo, vamos adentrar no mundo constitucional, certo? Então, vamos começar com a primeira parte, um videozinho de abertura bem básicozinho para a gente aprender sobre a teoria geral da Constituição. Bom, a nossa Constituição, segundo o ponto de vista doutrinário, ela é dividida em três partes. Nós temos o que? O preâmbulo, o corpo permanente e o ADCT. O preâmbulo é a abertura do texto constitucional, ou seja, aquela primeira parte que diz assim na Constituição: nós, representantes do povo brasileiro em Assembleia Nacional Constituinte. Esse é o preâmbulo. Segundo o STF, é uma mera fonte de interpretação. Então, o preâmbulo possui algumas características. A primeira é que ele não é uma norma. Se ele não é norma, né, não tem força normativa, ele não tem caráter vinculante e também não pode ser usado como parâmetro de controle de constitucionalidade para norma nenhuma. E também não é fonte de reprodução obrigatória. Se o preâmbulo não é norma, então eu não posso pegar o preâmbulo, pegar a lei X e dizer, olha, lei X ela deve ser declarada inconstitucional porque vai de encontro ao preâmbulo. Não, não existe. Preâmbulo não é parâmetro de controle de constitucionalidade. E não é fonte de reprodução obrigatória. Ou seja, se a Constituição do Estado da Bahia, a Constituição do Estado de São Paulo podem ter seus próprios preâmbulos. Não precisa repetir o que está escrito na Constituição do Brasil, certo? Então, o preâmbulo é uma mera fonte de interpretação para dizer as intenções do legislador. Passando, nós temos as normas do corpo permanente, que são as normas constitucionais em si. Artigo 1º, 2º, 3º e por aí vai, né? São as normas do corpo permanente. E por último, temos as normas do ADCT, que é o ato das disposições constitucionais transitórias, que é sim também normas constitucionais, só que o ADCT ele tem uma característica especial, porque ele vai ajudar a transitar de uma Constituição para outra. Porque quando surge uma nova Constituição em um país, né, muda-se totalmente o regime jurídico daquele país. Então, as pessoas, as instituições precisam saber, né, o poder político da época precisa saber como é que eu vou transitar de uma Constituição para outra, como é que vai ser esse período de adaptação. Então, o ADCT tem essa característica de ajudar, né, toda a população a poder se adaptar nessa transição de uma Constituição para outra. Passando, nós vamos falar um pouquinho sobre a hierarquia das normas constitucionais. Bom, nosso ordenamento jurídico não admite hierarquia entre normas constitucionais. Ou seja, não existe hierarquia entre normas do ADCT e do corpo permanente, nem entre originárias e derivadas. Aí você me pergunta, mas se tiver um conflito de normas entre uma norma do corpo permanente e uma norma do ADCT, como é que faz? Prevalece aquela norma especial, a especialista. Ou seja, prevalece a norma especialista sobre a geral. Mas não significa que é hierarquia. É apenas a questão do princípio da especialidade. Prevalece a norma especial sobre a mais geral. E também não existe hierarquia entre normas do poder constituinte originário e do poder constituinte derivado. O que vai existir é uma presunção de constitucionalidade, ou seja, as normas do poder as normas originárias, aquelas que nasceram junto com a Constituição de 88, ou seja, quando o Constituinte levantou, promulgou a Constituição, elas já estavam lá, né? Elas nasceram ali, elas têm uma presunção absoluta de constitucionalidade.
seja, elas não podem ser declaradas inconstitucionais, certo? As normas originárias, né? Já as normas do poder constituinte derivado, que nasceram junto com o poder constituinte derivado, essas normas, elas têm uma presunção relativa de constitucionalidade. Elas poderão ser declaradas inconstitucionais em detrimento das originárias, certo? Mas não significa que exista uma hierarquia. Existe o que? Uma presunção absoluta, uma presunção relativa de constitucionalidade, certo? Pronto. Então, assim, o poder constituinte derivado, só pra gente dar uma pincelada que vai ser o tema do nosso próximo vídeo, ele é aquele poder constituinte, né, que tem o poder de reformar a Constituição através das famosas emendas constitucionais. Então, esse poder constituinte, ele tem o poder de reformar uma Constituição, ou seja, fazer normas constitucionais, né? As normas constitucionais não nasceram lá em 88, vão nascer depois através das emendas. Aí tem outra característica, que é o poder constituinte derivado decorrente, que é o poder dado aos estados para criar as suas próprias constituições, mas isso é tema para outro vídeo. Então, essas normas do poder, essas normas derivadas, elas têm uma presunção relativa de constitucionalidade, certo? E aí, quando a gente estuda muito, principalmente na faculdade, a gente vai conhecer vários doutrinadores que elaboram diversas teorias. E uma das teorias que mais me chamou a atenção, e também que a gente mais estuda na faculdade, de teoria de Otto Bachoff, que Otto Bachoff, ele vai dizer que as normas constitucionais originárias, elas têm uma presunção relativa de constitucionalidade. Como assim? Como assim? Tipo, temos as normas originárias, ok? As normas constitucionais originárias. Dentro delas, nós temos quem? As cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas que vamos estudar mais pra frente, né? Aquelas normas que não podem ser objeto de abolição, nem de... Sai, mãe! Nem de abolição, nem de diminuir direitos, nada disso. Então, essas normas... essas cláusulas pétreas, elas são o quê? Tem presunção absoluta de constitucionalidade, ok? E as outras normas originárias do corpo permanente, elas teriam uma presunção relativa, ou seja, elas poderiam ser declaradas inconstitucionais, segundo a teoria de Otto Bachoff. Então, segundo Otto Bachoff, apenas as cláusulas pétreas teriam essa presunção absoluta, e as outras normas originárias, não, certo? Essa teoria de Otto Bachoff, ela não é aceita no nosso ordenamento jurídico. Nós estamos falando dela a título de conhecimento para quando tiver um caso, né, em alguma prova falando sobre ele, vocês já saberem que Otto Bachoff diz que as normas originárias podem ser declaradas inconstitucionais, segundo ele, em detrimento das cláusulas pétreas, porque as cláusulas pétreas seriam as únicas que teriam essa presunção absoluta de constitucionalidade. Reforçando, o ordenamento jurídico não aceita a tese de Otto Bachoff, apenas para mero conhecimento, certo? E aí, a gente vai encerrando por aqui, né, esse primeiro vídeo, né, esse vídeo de abertura, falando sobre a hierarquia das normas constitucionais, a presunção. O próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o poder constituinte derivado, o poder constituinte originário, que é muito bom, né? Tema para o próximo vídeo, sobre teoria da desconstitucionalização, sobre várias coisas bem legais do mundo constitucional. Então você que tá aí, se inscreve no canal, dá seu like, né? Pra gente poder fazer esse projeto crescer. Então, muito obrigado. Até a próxima.